tema que eu gostaria de tratar hoje é o último da nossa sobre redenção, que é uma das coisas que a gente não falou, que seria sobre economia. Eu coloquei Estado, economia e cristianismo, cosmovisão cristã, de maneira proposital, porque no Brasil a gente está acostumado a ver essas coisas sempre juntas, né? Por mais que exista uma relação entre Estado e economia, parece que está arraigado na mentalidade do brasileiro achar que isso é função do Estado, interferir na economia. A gente tem um histórico de um Estado paternalista que controla tudo, e a gente é meio condicionado a ver essas coisas como se fossem inseparáveis, né? Como se fosse a mesma coisa, e na verdade, por isso que eu coloquei esses dois conceitos juntos, para a gente aprender a ver à luz das Escrituras, né? E na medida que eu vou falando um conceito, você vai ver que vai clareando o outro. Então, eu gostaria de começar falando de Estado, e aí eu vou pedir para você abrir comigo, os irmãos que estiverem acompanhando em casa também, nos dois textos da Bíblia, no Novo Testamento, que falam sobre a função do Estado. Primeiro, Romanos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. É o primeiro texto que o Novo Testamento fala sobre a função do Estado. Romanos 13, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo está escrevendo. Romanos 13, a partir do verso 1, diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a si mesmos. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Agora o outro texto que vai falar sobre isso é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Falar um pouquinho para frente na Bíblia, 1 Pedro... 1 Pedro capítulo 2, aí o verso 13 e 14 diz assim, 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Amém. Aqui a gente tem os únicos textos do Novo Testamento que falam sobre a função do Estado. Então a gente tem o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo que foi destinado para trabalhar especialmente com os judeus, que é Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém, e o apóstolo destinado para os gentios, que é o apóstolo Paulo. Os dois, quando vão falar da função do Estado, eles dizem que o Estado serve para punir o malfeitor e para incentivar a benfeitoria, né? Isso é o que ele falou, para o louvor do que faz o bem e para a punição do que faz o mal. Se a gente fosse resumir, a função do Estado, segundo esses dois apóstolos, é segurança pública. Qual que é a função do Estado? Segurança pública. Punir quem faz o mal. Por isso que ela traz a espada, ela é instrumento de Deus para trazer juízo sobre aquele que faz o mal, para frear a maldade humana, né? Para que haja justiça. É importante a gente ter isso em mente. Quando eu falo assim, toda autoridade é levantada por Deus, é levantada para fazer isso, para que haja justiça no mundo. Até porque se a autoridade não faz isso, ela deixa de punir o mal. Ela incentiva a maldade, a promoção da maldade, ela perde o princípio de autoridade dada por Deus. Então eu tenho que ler esse texto, toda autoridade é colocada por Deus, mas eu tenho que continuar lendo para quê? Para punir o malfeitor. É para que haja justiça na sociedade, para que o mal não fique impune. Então quando ela deixa de punir o mal e elogiar e incentivar o bem, ela perde esse princípio. Mas a gente pode dizer, a função
se quer resumir, para que serve o Estado na visão do Novo Testamento, de Paulo e de Pedro? Para a segurança pública. A gente trazer para nós a polícia, você ter a defesa da nação, do exército, para segurança pública, segurança nacional. É para isso que serve o Estado. Por isso que ele traz a espada na mão. No restante, fora a segurança pública, ele está falando, ele deve elogiar e incentivar para que o cidadão faça as outras coisas, para que associações façam as outras coisas, promovam o bem na sociedade. Então ele só incentiva para que outras pessoas façam bem. Por quê? Se ele acumular muita coisa, ele não consegue segurar a espada que Deus deu na mão dele. Para ele exercer bem a função que Deus colocou, ele tem que estar livre das outras demandas e ter simplesmente a espada na mão. É isso que eles estão dizendo. Então, se a gente fosse resumir, segurança pública, essa é a função do Estado, e incentivar aí para que as pessoas e as associações façam e promovam a benfeitoria na sociedade. Talvez alguns possam dizer assim, mas essa lista aí do Paulo e do Pedro é muito pequena, né, muito limitada. Deve ter mais coisas. Não é possível que é só isso. Então, talvez eles falaram ali na carta porque não tinha tempo para tratar sobre Estado. Tem gente que levanta esses questionamentos. Só que você há de concordar comigo que quem faz esse questionamento está levando para o texto o que ele quer, ao invés de tirar o que o texto está dizendo, né? Quando você fala, eu acho que é muito pouco, você está partindo de um pressuposto de que o Estado deve ser maior. E eu não posso ler a Bíblia dessa forma. Eu não posso fazer exegese. Exegese é quando você leva para o texto que ele não fala. Exegese é quando você tira o que ele fala. É simples, eu não posso levar para o texto pressupostos, uma visão, eu tenho que tirar o que o texto fala. Então Paulo não está omitindo alguma coisa, ele está falando, não, o Estado é para isso que serve, é para isso. Tem uns que levantam assim, mas e o Antigo Testamento? Que parece que tinha uma função um pouco maior. Ora, quando a gente pensa lá em Israel, a gente tem que lembrar que lá era um Estado teocrático. É diferente. E quando a gente olha para a lei de Deus, ela é dividida em 3 partes. A lei civil, que é as leis lá, que é o Pentateuco, é praticamente a constituição da nação de Israel, é o Pentateuco, né? Deuteronômio. Ali que estão as leis, é a constituição de Israel. Então, ali era um Estado teocrático. Você tem a lei cerimonial, que aí matava cordeiro, levava pombinho para oferta, tinha uma série de coisas lá. E você tem a lei moral. Dessas 3, a única que permanece para todo sempre é a moral. Não existe mais lei cerimonial depois de Cristo, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Não precisa matar cordeiro por causa do pecado. Não existe alguém que fique entre Deus e nós, né? Todo mundo foi feito sacerdote diante de Deus, né? A gente só tem um sumo sacerdote que é Cristo. Então a lei cerimonial caiu por terra. A lei civil também caiu, por quê? Estava restrita aquele estado lá de Israel, teocrático. Agora Pedro e Paulo, eles estão tratando a partir de Cristo Jesus. Eles estão fazendo essa leitura ali, especialmente Paulo e Pedro, que já estão trabalhando cristãos ali, que estão indo por todos os lugares do mundo, já eles estão aplicando para a realidade deles, né? Porque eles sabem que o estado teocrático passou. Não é a mesma coisa, não segue a mesma lógica lá em Roma, por exemplo. Como que Paulo vai falar a partir do Estado teocrático de Israel em Roma, tem um imperador pagão, tem idolatria, não dá para aplicar. Caiu, essa parte da lei foi abolida. Não significa que não dá para a gente aprender alguma coisa, porque Paulo fala que a lei é boa. Pedagogicamente ela é boa, a gente pode recorrer a ela, e usar ela até para se inspirar em fazer leis. Teve muitos cristãos que estudaram essas leis na hora de... Os americanos, norte-americanos, os puritanos, né, em Genebra de Calvino. Então eles usaram a lei ali como um fator pedagógico, mas ela foi abolida, a lei civil, a lei cerimonial. Então Paulo está fazendo essa aplicação. Mas o mais curioso é que essa função restrita de segurança pública, ela já tinha sido falada até por um pensador antigo, Filo de Alexandria. Ele dizia assim sobre Moisés: ao invés de acumular para si poder e riqueza, assumiu a posição de promover censura e punição de acordo com a lei para malfeitores, e louvor e honra para todos os benfeitores, mais uma vez, de acordo com a lei. Parece que Filo de Alexandria, que vivia ali, conhecia a lei, ele inspirou
Paulo e Pedro, influenciou Paulo e Pedro para terem essa interpretação da lei para os seus dias, porque ele mesmo ali antes, bem antes de Paulo e Pedro, ele já entendia que o motivo de louvor para Moisés foi que ele não acumulou muita coisa para si. Você lembra que teve até um momento que ele acumulou, aí teve o conselho do sogro Jetro dele, né? Lembra? Que ele ficava o dia inteiro cansado lidando com as questões dos judeus. Ele fala, cara, por que você não faz um líder de 100, um de 50 e deixa chegar em você só as grandes causas, né? Moisés então não ficou acumulando poder. Moisés se restringiu à função de quê? De censurar e punir o que faz o mal, e o resto ele incentivava a promoção do bem. As pessoas iam promovendo o bem, ele incentivava isso. Ele não dificultava a vida de quem queria fazer o bem. Ele não dificultava a vida de quem estava promovendo emprego, de quem estava produzindo para a sociedade. Ele não dificultava, ele facilitava a vida dessa gente e punia quem estava quem estava roubando, quem estava oprimindo. Ele punia essa gente. Então, o próprio filho de Alexandria fala sobre Moisés que o motivo de louvor foi exatamente ele não acumular funções, ele se restringir à segurança pública, e aí o que parece ele influenciou o próprio Pedro e Paulo na hora de falar, a função do Estado é isso, segurança pública. Olha o que diz Provérbios 29:2, eu peguei na nova tradução da linguagem de hoje para ficar mais fácil ainda. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Por que um Estado cobra impostos demais? Porque ele está acumulando um monte de coisa. Então ele está cuidando da educação, ele está cuidando da saúde, ele está cuidando de como que vai desenvolver o mercado, ele está cuidando de muita coisa que não deveria cuidar, ele devia segurar a espada só. Se ele só segura a espada e cuida da segurança pública, a gente não precisa pagar um imposto pesado, sobra dinheiro para você investir, sobra dinheiro para você tratar no médico, sobra dinheiro para você pagar a educação. Mas por que a gente geralmente não consegue, os povos não conseguiam? Porque os impostos eram pesados. Aliás, quando Israel pediu o rei, você lembra que Deus falou? Vocês vão ter que sustentar tudo desse negócio aí, esse sistema aí. Vocês querem ser iguais às nações? Porque a proposta de Deus não era para ter rei em Israel. Quem pediu o rei foi o povo. Nós queremos um rei como as outras nações. Deus colocou um juiz. Tinha lá Eli, Samuel, alguém que fosse encarregado de julgar as tribos, mas você vê que tinha uma certa soberania das tribos, era um negócio bem organizado. Aí eles pedem um rei. Samuel fica chateado e Deus fala, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão me rejeitando, só que eles vão pagar o preço, eles vão sofrer as consequências de ter um rei, eles vão ter que pagar para lá toda a estrutura do rei, eles vão ter que pagar, um monte de servo para servir esse rei, vão ter que pagar todo o aparato, isso aí é imposto. Passando o ano, você vai ver que houveram reis que colocaram impostos pesados, né? O povo não aguentava mais. Lembra do conselho ao filho de Salomão? Robão, que ele fala, onde o teu pai colocou o dedo, você vai colocar a mão, você vai pôr um imposto mais pesado ainda. Se o pessoal está reclamando, mostra para eles o que vai ser de dificuldade. Então, quando o Estado começa a absorver muitas funções, a nação acaba na desgraça. Por quê? Porque vem imposto pesado sobre nós. Ele acaba se responsabilizando por muita coisa. Olha o que o reformador Abraham Kuyper diz. O Estado nunca pode tornar-se um octópode, que asfixia a totalidade da vida. Ele deve ocupar seu próprio lugar, em sua própria raiz, entre todas as outras árvores da floresta. E assim deve honrar e manter cada forma de vida que cresce, independentemente em sua própria autonomia sagrada. Ele está falando, o Estado não pode ser um povo, 8 braços, 8 pernas, ele não pode sair pôr na mão em tudo. E Abraham Kuyper, assim como reformadores antes dele, eles entendiam que cada aspecto da vida tem que ter a sua soberania. No passado, na Idade Média, as áreas que tinha na sociedade, a ciência, a educação, elas acabavam ficando meio debaixo da tutela da Igreja Católica. Quando os reformadores começaram a propor
a reforma não só teológica, mas geral, à luz das escrituras, a ideia deles não é assim que essas coisas têm que ficar debaixo da tutela da igreja. Não, elas ficam debaixo da tutela de Cristo. Cada uma delas tem uma lógica própria, tem uma função própria. Então a igreja tem a sua função. Qual é a nossa função? A da fé, proclamação do evangelho, é a comunidade da graça. Agora, o Estado é da espada, é do juízo. Tem gente cristão que confunde, às vezes fala assim, eu sou contra o policial, numa situação, matar um bandido, não deveria conversar, dialogar, porque ele confunde o fato dele ser cristão e ser o povo do amor, com o Estado não é a comunidade do amor, o Estado não é a comunidade da graça, o Estado é a comunidade da espada. A função dele é essa, ele está aí para isso, para frear a maldade humana. Então não dá para o policial ficar contando, falando de poesia para o ladrão, né? Igual aquele meme que o pessoal fala, né? Menos polícia, mais poesia. Aí o cara liga, eu estou sendo assaltado. Aí ele, a felicidade é como uma gota de orvalho, uma pedra de... Não dá. Então ele tem a sua função própria, assim como a educação tem a sua própria função, a economia. Então a gente vai vendo aqui, a partir dessa função limitada do Estado, você vai vendo como vai ficando claro o lado da economia. Vai esclarecendo para nós, vai trazendo próximo da ideia de propriedade privada, que muitos defendem, e a própria Bíblia defende a ideia de propriedade privada. E assim a gente vai entrando na questão da economia, que é a base é falar da propriedade privada. A gente vê a defesa da propriedade privada no Éden. Quando Deus fala assim, essa árvore aqui vocês não vão comer, essa aqui do conhecimento do bem e do mal não é propriedade sua, Adão. Já tem um princípio ali, elementar de propriedade privada. Aí quando o homem cai, o que Deus faz? Expulsa ele do jardim e coloca o que na porta? Você lembra? Um querubim com espada protegendo o Éden. Tem até um guarda lá, para proteger o quê? A propriedade privada, para proteger o jardim, não entra mais ali. Tem alguém protegendo, você vê como é bíblico, Deus colocou um querubim protegendo a entrada do jardim. Aí tem gente que acha que não deve proteger, não, a Bíblia defende a ideia de propriedade privada. Qual que é a ideia bíblica? Que tudo pertence a Deus. A terra pertence ao Senhor e Ele entregou aos filhos dos homens. Ele confia a administração das coisas para nós. De modo que quando o Estado vem e quer se apropriar das coisas, ele está usurpando o lugar de Deus, está roubando o que é de Deus e do que é do cidadão. Porque pela lógica bíblica, tudo pertence a Deus, ele confia aos homens, ao indivíduo, ao cidadão. Aí o Estado às vezes vem, e o pessoal nessa lógica de que o Estado deve tomar conta de tudo, né? Tem as ideologias que acham que tem que tomar mesmo. A ideia, por exemplo, do comunismo, o pessoal defende, fala, nunca teve um comunismo. Na verdade, nunca vai ter. O estágio para o comunismo seria o socialismo, onde o Estado vai se apropriando de tudo, até chegar no momento que ele devolve o poder para as comunas e o pessoal se organiza e se torna autônomo. O problema é que nunca devolve o poder para as comunas, sempre fica na mão do Stalin da vida, do Fidel Castro, nunca devolve, nunca chega para as comunas de volta o poder. Mas ele não tem que se apropriar. Na nossa visão, Deus é dono e confia aos homens. Então a gente vê que essa função do Estado implica numa economia, como eu falei, ele não tem que pôr a mão em várias coisas, tem que cuidar da espada. Então a gente entende que a economia tem que estar livre do paternalismo. É por isso que eu estou tratando essas coisas junto, porque no Brasil a gente sempre está lá, o pessoal votando no Estado que vai fazer isso, vai dar programa social, vai ajudar o pobre, vai dar educação, vai dar saúde, aí a gente fica pagando lá 40% de imposto, porque a gente quer que o Estado cuide de nós. E a visão bíblica não é essa. E está cheio de cristão que defende uma visão contrária à Bíblia. Agora, isso aqui implica então numa economia livre do paternalismo estatal e tem muito a ver com o que os primeiros economistas ensinaram. Já deve ter ouvido falar de Adam Smith. Adam Smith, que é considerado o pai da economia, no sentido da economia quanto ciência, ele era presbiteriano. Ele era um presbiteriano. Você sabia que antes de falar sobre economia, ele escreveu um livro sobre moralidade, valores morais? E o que vai dar fundamento para ele falar de economia é falar sobre valores morais antes.
Ele pensa a economia a partir da sua visão de moralidade, do ser humano à luz das Escrituras. E antes dele, até, os cristãos escolásticos já falavam e escreviam sobre economia. O Luiz de Molina, Francisco Soares e tem vários outros, da chamada Escola de Salamanca, né, que eles começaram a trabalhar a economia, o quê? Como? A partir da visão bíblica que eles tinham. Eles não estavam fazendo economia isolada da visão teológica, da visão de moral, tudo estava entrelaçado, por causa da fé que eles começaram a escrever sobre economia. Olha que coisa interessante, essa escola de Salamanca. Então, eles começam a falar de economia primeiro, Adam Smith, que foi o mais famoso, aí, considerado o pai da economia, mas antes dele os escolásticos já falavam. E basicamente o que eles defendiam? Que não é o Estado que controla e determina o preço das mercadorias, né, como muitas vezes acontece. Ele quer controlar, colocar um preço justo, ele vai lá. Só que toda vez que ele faz isso, ele prejudica a economia. Eles diziam assim, o que determina o preço? É a dinâmica de oferta e demanda. Então você tem uma oferta lá de um produto, você tem a demanda daquilo, e o preço vai surgindo a partir dessa dinâmica. Não só de uma, tem várias relações, você tem várias pessoas apresentando lá uma oferta e um monte de gente procurando aquilo. E aí nessas relações o preço vai cair, o concorrente vai lá, não, então eu vou baixar para não perder, e o preço vai baixando naturalmente. Por quê? O cara quer vender. Ou ele não diminui o preço, mas ele apresenta um produto melhor, ele apresenta um atendimento melhor. Então ele fala assim, o preço é determinado por essa dinâmica de oferta e demanda. Toda vez que você tenta detectar um preço, como eu falei, o Estado, para tornar justo, ele acaba prejudicando o desenvolvimento da economia. Por que eles falavam isso? Como é que uma pessoa ou um órgão é capaz de analisar todas as relações que tem na humanidade, tem lá um cara oferecendo um produto, outro. Como que você consegue ler tudo isso? Não tem como uma pessoa, nenhum órgão, ler toda essa relação para apresentar um preço correto, um preço justo. Ele não consegue. Só Deus consegue fazer isso. Porque as relações são espontâneas. Às vezes você oferece o produto, o preço envolve uma troca diferente, não só de dinheiro, às vezes o cara vai te devolver num trabalho diferente. Não tem como você detectar como isso funciona em todos os agentes envolvidos. É muito difícil. Aliás, é difícil, é impossível. Por isso que eles falavam da mão invisível, devia se ajustar sozinha. Não que eles criam numa mágica, é porque eles acreditavam que é melhor você dar essa autonomia para os indivíduos. Eles mesmos na relação deles, eles mesmos teriam um acordo lá e a coisa acontecendo naturalmente. Então, ninguém é capaz de detectar esse preço e devolver esse valor justo. Às vezes você consegue perceber um tempo, está tendo uma demanda por um produto e está tendo uma oferta. Então, vamos supor que está frio em Ribeirão e virou moda a gente tomar chimarrão. Aí todo mundo começa a comprar, eu quero comprar chimarrão. Aí o pessoal começa a vender mais chimarrão, tem demanda, aí as ofertas, aí o pessoal olha o tanto que tem de demanda, as ofertas, e dá para tentar detectar um preço. Aí o pessoal fala, esse é o preço justo. Só que o que eles dizem, é tão dinâmico o negócio, que quando você percebe lá um possível preço justo, a hora que você devolve aquilo para o mercado, já mudou tudo. De repente esquentou na outra semana e a moda não é mais chimarrão, é tererê. E já não tem tanta demanda daquele negócio. Mudou. O pessoal quer tomar sorvete. Ninguém quer mais chimarrão. Então, até você devolver, a coisa é tão rápida e dinâmica que você vai prejudicar. Então, o Estado vem e fala, vamos controlar o preço justo, é esse aqui. Só que já mudou tudo, já desconfigurou. Porque é muito dinâmico, não dá. Olha o que eles diziam. Aliás, primeiro que se o Estado fizer isso, ele perde esse dinamismo, né? Essa tentativa de controlar perde a dinâmica do mercado. Ele está aplicando de uma maneira fria, né? Ele não está vendo tudo que está acontecendo porque ele não é Deus. Olha que Juan de Salas, 1617, falou: apenas Deus e não os homens pode compreender e ponderar exatamente toda a informação e o conhecimento que são usados no processo de mercado pelos agentes econômicos,
com todas as suas circunstâncias particulares de tempo e de espaço. Então, só Deus consegue ver como que o Igor está comprando um determinado produto, lá como que ele está negociando, o Queiroz aqui, o outro cara lá do outro lado do Brasil. Só Deus consegue ver como que é isso. Ninguém consegue, o Estado não consegue ver isso. Então, toda vez que ele tenta controlar, que esse pessoal acha que é uma coisa matemática só, né? Entra na matematização da economia só. Então, eles desvencilham dos pais da economia que estavam fundamentados na moral, nos valores, na defesa da propriedade, crendo na individualidade, na soberania do cidadão, ele ter que escolher o que ele quer, do jeito que ele quer, né? Ter a liberdade dessas trocas. Quando o cara não respeita isso, entra nessa matematização, ele vai gerando problemas. Geralmente, visões político-econômicas de esquerda tendem a fazer muito isso. Só para você entender algumas implicações dessa visão de um mercado livre dessa interferência do Estado. Onde você tem liberdade de concorrência, você tem liberdade para vender o seu produto, para comprar, sem o Estado ficar dificultando a sua vida, o que a gente vai perceber no livre mercado? Os preços eles flutuam, normal, e é premiado quem serve melhor o seu próximo. No final, quem vai ser beneficiado? Quem está servindo melhor. Quem está oferecendo um preço melhor, um produto melhor, um atendimento melhor. Geralmente, você está premiando quem está fazendo por onde. Então, nessa visão bíblica, e alguns diriam, parece meio capitalista, é porque Adam Smith, esses caras, como eu falei, eles são influenciados pela visão bíblica mesmo. Claro, existe o capitalismo selvagem, a gente pode questionar algumas coisas, mas a ideia de liberdade econômica, de o indivíduo ser livre para comprar, vender e o Estado não ficar regulando, na verdade premia quem faz um serviço melhor. A gente tem bens, qualidade, melhor preço, custo-benefício. Que é o que eu falei, às vezes você não consegue baixar o preço do produto, mas o seu produto é bem melhor. Às vezes o cara vê lá, ele não consegue superar o preço, sei lá, de uma lanchonete famosa. Só que ele tem um atendimento maravilhoso, aconchegante, ele consegue ganhar um público ali que vai ficar satisfeito com aquilo que ele está oferecendo. Então a gente premia quem de fato se dedica. Outra coisa, divisão do trabalho. Né? A gente entra na especialização, tem a ver com diversidade de talentos, dons, inclusive com cooperação. Então, nessa lógica de um livre mercado, você tem uma divisão de trabalho. Você pode fazer um monte de coisa, mas a gente prefere não fazer algumas coisas, né? Você prefere concentrar na sua função do que, sei lá, você ter que construir a sua casa. Você não, vou pagar um pedreiro para fazer, vai fazer melhor. Eu prefiro pagar. Eu vou construir os meus móveis. Você pode até fazer um curso, ainda mais com o YouTube que a gente tem aí para aprender alguma coisa. Só que às vezes você prefere não perder aquele tempo todo, porque você tem uma função maior, um trabalho que te suga mais, né? Que de fato tem a ver com o seu talento primaz. E aí você prefere pagar alguém que fez a mesa, o sofá, enfim. Então você tem uma divisão de trabalho de acordo com capacidades, talentos, dons. Aí, a Bíblia fala o quê? De diversidade de dons, de talentos. Você tem uma cooperação de várias partes, né, do corpo. Né? A gente fala da igreja, mas pensando no corpo da sociedade. O que mais que a gente vê nessa visão? Inovação, empreendedorismo. Quanta gente visionária que olha, vê oportunidade, oferece um negócio e a gente é beneficiado. Então, quem diria que nós carregaríamos tanta informação no nosso bolso? Você pegar 40 anos atrás, quem imaginaria que a gente ia ter um celular do jeito que é hoje? Você consegue ver a pessoa lá, falar com ela. Quem é mais antigo aqui assistiu os Jacksons, né? Eu acho que você não é do seu tempo, né? Você lembra dos Jacksons? Os Jacksons lá, ele ligava, aparecia a tela, ele falava com o cara lá. Ele falava, nossa, será que hoje você faz o celular? Faz o celular, eu estou transmitindo agora ao vivo no YouTube. Então a TV fazia transmissões. Hoje está fácil, porque alguém capacitado inovou. Você tem o Steve Jobs, você tem tanto cara bom aí que inovou, é empreendedor. Eu estou falando de uma área, mas tem várias áreas, né, que facilitaram a nossa vida. E a gente tem a valorização
e preço do trabalho, né? Então, na questão da oferta e demanda, a gente vai valorizar o trabalho e os menores preços. Então, o que esses economistas falam? Geralmente, a gente está com dificuldade em alguma coisa e fala, se tiver de fato liberdade econômica, livre concorrência, a tendência é o preço sempre baixar para nós. Mas você quer comprar Coca-Cola, aí você vai num estabelecimento pequeno, quanto está a Coca? Vai R$12. Eita, R$12? Aí o outro está oferecendo lá no mercado maior por 9. Aí você vai, vou pagar por 9, vou pagar mais barato. Mas às vezes também você está querendo tomar na hora, chega no mercado grande, está sempre quente a Coca-Cola. Fala, vou pagar mais caro aqui, porque eu vou tomar ela gelada, trincando. Lá no meu condomínio tem uma mulher que vende na casa dela, no apartamento. Ela vende bebida, coca, algumas coisas, né? A gente precisa, macarrão, essas coisas. Então, quando no feriadão, especialmente na pandemia, ia lá pegar. Mas a coca dela vem sempre estralando de gelada. Não tem coca melhor. Ela nem tem um preço caro, o preço dela é até bom, assim, um pouquinho mais que o mercado, mas bem pouco. Mas a coca vem, você já pega e já abre na hora e toma, não precisa pôr no congelador, vem trincando, a gente fala, a melhor coca que tem. Ué, querendo ou não, ela apresenta um negócio assim. Eu tinha um amigo que ele falava assim, perto da casa dele, inclusive ele congregou com a gente, tinha um bar que fechou, né? Aí quando ele ia tomar uma bebida, uma cerveja, ele falou assim, cara, ele falou que o dono sabia a temperatura exata para vir daquele jeito que o povo gosta, né? A gente chama de canela de pedreiro, né? Querendo ou não, um tipo de serviço que está se oferecendo até, às vezes você nem vai avaliar tanto o preço baixo, né? Você vai ver outras coisas que ele está oferecendo. Então, além da livre concorrência fazer o preço diminuir, você fala, o fulano está mais barato, aí o cara vai diminuir aqui para ele não perder cliente. Mas, por outro lado, às vezes ele não consegue, ele oferece outras vantagens. Quem que acaba sendo beneficiado? A gente, consumidor. Somos nós. Então, para nós é bom ter liberdade econômica. Aí o preço pode ser que demore às vezes para baixar, mas se ninguém fizer nada, não pôr a mão, não atrapalhar, não querer controlar, a tendência é ir se normalizando. Às vezes demora um pouquinho, mas daqui a pouco normaliza. O problema é que a gente não tem liberdade econômica, especialmente no Brasil. Não tem. Talvez o grande problema do Brasil seja qual? Tem muito pessoal de esquerda que não entende isso, inclusive, né? Eu vejo o pessoal que critica o monopólio do mercado. Aí ele acha que a culpa de uma empresa ter o monopólio do mercado é culpa do capitalismo, da liberdade de mercado. Não. Eu falo, mas aquele cara é mais rico, nunca vai conseguir competir com ele. Mas o problema não é a liberdade de mercado, o problema é exatamente o Estado. Por quê? O que o Estado faz com essas grandes empresas? Estou falando de empresa grande, falando de JBS. O que aconteceu com a JBS, por exemplo? Quem que ela financiava? Que partido que ela financiou político? Ela financiou o PT, não foi? Então ela financia uma oligarquia política para quê? Para ter facilitações e continuar tendo poder e monopólio. Na verdade, o que ela não quer é liberdade econômica. E o que o Estado faz em contrapartida para favorecer ela? Enche de burocracia o pequeno e médio empresário. Ele tem que pagar um monte de imposto, ele tem uma dificuldade do caramba para crescer, para prosperar, porque o Estado dificulta o máximo a vida dele. E por isso que naquela época um monte de frigorífico quebrou, e quem comprou? A JBS, olha só. E ela vai dominando cada vez mais o mercado. Mas por que ela faz? Porque tem um Estado que está pondo a mão e atrapalhando. O que esses grandes empresários não querem? Liberdade de mercado. A culpa não é do capitalismo nem da liberdade de mercado, a culpa é do Estado que se beneficia com dinheiro para continuar fazendo sua política, ter campanha política e continuar no poder. Em contrapartida, ele ajuda esses caras. Então fica lá, a oligarquia política ajuda a econômica ajuda a política, e o pequeno e médio empresário somos nós, tudo lascado. O pobre está lascado. Quem mais se prejudica é a classe média nessa aí. E o pobre. Então essa turma fala que defende o pobre, fala, o capitalismo atrapalha o desenvolvimento econômico. Não, a liberdade não atrapalha, o que atrapalha é o Estado. Como é que você quer crescer se o Estado tira quase 5 meses da tua renda como empresário, né, mais ou menos?
Então, é igual a gente brinca no Brasil, a hora que dá mais cento e tantos dias, né, que fala assim, agora você pode ganhar o seu dinheiro. Quer dizer, no ano inteiro, cento e tantos dias, eu não lembro exatamente a conta, é tudo de imposto. Tudo de imposto. É quase 150 dias, mais ou menos. Tudo vai para o imposto que você paga para o mercado. Por quê? Porque o Estado está cuidando de tudo. Está cuidando da educação, da saúde, programa social, está cuidando de tudo. Está fazendo muita coisa. E aí ele está favorecendo essas grandes empresas, né? Quando eu ouvi isso a primeira vez de um pensador, eu achava estranho. Eu falei assim, nossa, mas qual que é o interesse de um grande capitalista? Ele chama de metacapitalista, que é o cara que tem muito dinheiro mesmo. Qual que é o interesse desse cara em num país que tem um Estado que fica interferindo, meio socialista? Qual que é a lógica? Que a gente pensa sempre assim, o Estado interfere, o cara aqui gosta de liberdade de mercado. Não, ele não quer liberdade de mercado. Para ele é vantajoso o Estado atrapalhando a vida do outro, para ele não ter ninguém que concorre. Se tiver livre concorrência, uma hora ele vai perder um pouco, o outro vai começar a crescer, vai subir, porque a liberdade de mercado implica em risco. Então o cara não vai ficar no poder sempre. Ele não vai ficar lá em cima sempre. Pode ser que outros começam a apresentar produtos bons, melhor, e esse cara vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, o cara vai diminuir um pouco o poder dele. E esse cara não quer perder o poder. Por isso que ele financia estados que interferem, estados, na maioria, progressistas. Aí só para a gente concluir, que eu já falei muito, a chamada escola austríaca, no Brasil foi propagada alguns anos atrás mais, que é de Mises, esse pessoal, é a que mais se aproxima da visão cristã. Ela não é cristã, mas é a que mais se aproxima, segundo muitos economistas cristãos. Alguns achavam que eram outras correntes econômicas, mas os que são economistas cristãos de uma visão mais reformada, eles acreditam muito que essa é a que mais se aproxima. Por quê? Primeiro, esse pessoal da escola austríaca foi influenciado pelos cristãos de Salamanca, né, pelos escritos deles. Né? Então, tinha muita influência já nessa turma. E tem muita semelhança com o cristianismo. Né? Tem muita, parecem muitas coisas com aquilo que a gente defende. Primeiro, eles defendem, por mais que essa visão da escola austríaca ela não tenha uma base muito firme, que a gente chama epistemológica. Epistemologia é a teoria do conhecimento, é como é que a gente aprende as coisas, como é que você sabe que o que você absorveu é verdade. A epistemologia trabalha com isso. Por mais que dessa escola não seja tão forte, né, ela pelo menos ela acredita que a gente parte de pressuposto para pensar as coisas. A gente sempre parte de um axioma. As outras escolas econômicas, elas fingem, omitem isso. Essa aqui já declara escancaradamente que a gente parte de axioma, de pressuposto. Lembra que eu já falei sobre pressuposição, né? A fé que está na base da construção do conhecimento. As outras ficam só maquiando. Então o socialista maquia, fica maquiando. O keynesianismo tem muito conservador que cai, ele tem um monte de burocracia também, porque o cara tem aquela visão do programa social, mas a gente devia fazer. E aí muitos acabam caindo um pouco nessa visão aí, mas ela também maquia os pressupostos. A escola austríaca fala, não, a gente parte, por mais que a base deles não seja tão sólida como a gente tem na escritura. Agora, eles partem de um axioma, de uma coisa que não dá para ser provada, toma como verdadeiro, de uma fé. E aí eles vão construindo a lógica deles, de maneira dedutiva, eles vão chegando às conclusões. É bem parecido conosco. Você não consegue provar cientificamente Deus. Você parte de uma fé e aí você constrói o pensamento. Eles têm lá algumas coisas que eles tomam como verdade para construir o pensamento deles. Né? Então, nesse ponto, se assemelha com a gente, por mais que eles não tenham uma base muito sólida. A gente pode trazer para dentro, para aproximar da Escritura e testar o que eles falam pelo crivo das Escrituras. Por exemplo, o Mises, olha o que ele fala. Aqueles teólogos que viram que nada senão a revelação poderia fornecer ao homem uma certeza perfeita, estavam certos. Ele nem era cristão, embora ele usou muito a Bíblia, né? Ele fala assim, ó, aqueles teólogos, esse pessoal de Salamanca, aqueles teólogos que viram que nada, senão a revelação poderia fornecer ao homem uma certeza perfeita, eles estavam certos. O cara fala isso com todas as letras. Então,
Existe essa proximidade. Outra aproximação com essa escola austríaca é que eles rejeitam aquilo que a gente chama de polilogismo. O que é polilogismo? São várias lógicas, né? Um monte. Biblicamente, nós entendemos que como Deus criou o mundo e criou a nossa consciência, criou a nossa mente, ele fez na nossa mente e na criação, ele colocou uma correlação, que a gente consegue entender as coisas, né? Então você olha a parede lá, é branco, o extintor é vermelho. Por quê? Existe uma relação entre o objeto e a sua mente. Por quê? Porque o mesmo Deus fez, né? O Logos colocou lógica em nós e colocou lógica na realidade. Então você consegue captar essas coisas. Não existe três lógicas. O Francis Schaeffer fala assim, sempre se pensou assim na humanidade. Se A é verdadeiro, o contrário não pode ser verdadeiro. Tem como eu falar uma coisa e você falar um negócio totalmente contrário e os dois estão falando a verdade. Então tem um meme que corre nas redes sociais que tem lá um número e tem um cara desse lado e um do outro. Aí o de lá está vendo 9 e eu desse lado estou vendo 6. Aí fala, tá vendo? Depende do ponto de vista. Não, mas alguém colocou aquele número e sabe que número que é. Eu não tenho que saber o que eu acho, eu tenho que saber quem colocou, que número que era. É a intenção do autor. Só que no mundo que a gente vive, o pessoal acha que é a interpretação do sujeito. Então existe várias lógicas. Não, só existe uma lógica. O contrário do certo é errado. Acabou. Contrário, se A é certo, menos A é errado. O Francis Schaeffer falava, a gente sempre pensou em termos de antítese, mas o pessoal hoje quer relativizar. Ele quer falar de várias lógicas. E a escola austríaca não acreditava nisso. Né? Ele falou, não, só existe uma lógica, né? Embora ele não tinha essa consistência para provar o ponto dele, porque ele não tem a mesma base que nós temos como cristãos, a gente também fornece, né, que não existe só uma lógica, porque é o Logos divino que colocou essa lógica no mundo e no ser humano. E essa economia austríaca, ela é mais descritiva, então ela não tem uma base ética, né? Ela se resume a falar como é que são as coisas, não para que elas servem, para qual propósito. Nós apresentamos a base ética, ela só descreve acontecimento, a economia, como que faz, ela só está descrevendo uma coisa. Ela não pode dizer se aquilo é bom ou ruim, porque ela não tem a base ética. Mas a gente, como cristão, pode pegar aquilo, porque nós temos a base ética para falar. Então tem muita aproximação, e a gente pode usar isso dentro da nossa visão. Quando eu falo de cosmovisão aqui, lembra que eu falo, a realidade é de Deus, Deus criou, ele pôs sentido. Então, mesmo que o diabo, se ele falar uma verdade, a verdade é de Deus. Ele só se apropriou. Quando os reformadores falam disso, eles falavam que é igual quando eles foram saquear o Egito. Então, quando a gente vê a verdade na boca de um ímpio, a gente só pega e traz para o lugar apropriado, que é na visão cristã. Por quê? Porque quem fez o mundo foi Deus. E toda a verdade é verdade de Deus, dizia Justino Mártir. Toda verdade é verdade de Deus. Não importa se está na boca do incrédulo, de um ateu. Se ele conseguiu perceber uma coisa na realidade que é verdadeira, é porque Deus colocou, ele está só reconhecendo. Só que a gente traz para dentro da visão cristã, a gente traz para dentro da unificação em Cristo, né? Então, eles podem falar, essa escola, ela descreve, mas ela não diz se é bom, se é ruim, ela se limita ao que é, não ao que deveria ser as coisas. Mas a gente, como cristão, pode pegar isso, já que a nossa cosmovisão é mais ampla e a gente tem um arcabouço maior teórico, né? Agora, como eu falei, muitos conservadores, até, que eu falei de gente da esquerda, mas tem conservador que se aproxima, como eu falei, de uma visão econômica de Keynes, né, keynesiana, que tem burocracia, atribui muita coisa ao Estado. Bom, a gente acabou de ver qual que é a função do Estado, segurança pública. Se você está defendendo uma visão de Estado que interfere em economia, que põe burocracia, porque ele abraça muita coisa, não está só com a espada, automaticamente você está defendendo uma visão que não é cristã. Então está cheio de conservador defendendo uma visão que ele acha que não é, mas não é tão esquerdista, é uma coisa mais... Não, ela é cheia de burocracia. Ela só não é revolucionária, mas ela é muito mais à esquerda. E tem conservador que defende. Se a gente é cristão, tem que ter um jeito de entender a economia a partir da Bíblia. E a partir da Bíblia eu entendo, o Estado, a função dele é bem limitada e bem restrita. Agora, tem gente que vai para um lado pior ainda, né?
que é o social-democrata, o cara que é bem esquerdo. Tem pastores que defendem isso, né? Tem pastor reformado até de igreja presbiteriana, que é o Antônio Carlos Costa, por exemplo. Ele escreveu um livro, até tem um livro, que é Convulsão Protestante. Ele faz uma análise do capítulo 2 de Tiago, né? Quando fala da acepção de pessoas, ele começa a falar ali. E lá ele defende um conceito de salário muito mais baseado em conceito marxista do que bíblico. É sutil, se você ler, você nem vai perceber. Mas ele está defendendo uma ideia muito mais marxista, e assim, ele lê. Ele já citou vários autores marxistas, ele defende no vídeo lá, porque inclusive votou no Lula, no PT, defendendo. O pessoal não entende nada. Ele lê esse tipo de literatura, ele já se posicionou como um social-democrata. E lá nesse livro ele defende conceito, nem percebe, ele está levando, parece que ele está levando como se Tiago estivesse defendendo conceito marxista que nem existia. Ele consegue ver na carta de Tiago um negócio que não tem lá. Qual que é a ideia? Ele defendia salário em termos de valor financeiro. Tem muita gente que defende salário em termos só dos valores financeiros. Entra naquela lógica de mais-valia de Karl Marx, né, que o cara produziu, então ele tem que se apropriar demais, o salário dele tem que ser maior. Só que quando a gente vai ver a ideia de salário na Bíblia, nunca está apoiada em valor financeiro. A base sempre tem a ver com contrato. A expressão justiça na Bíblia é a palavra tzedek. E tzedek tem a ver com algo comportamental. É você ser fiel ao que você acordou no contrato, ao acordo que você fez. Por isso que Deus ele não pode negar a si mesmo, ele é fiel mesmo quando você permanece infiel. Porque ele honra e zela pelo seu próprio nome. Ele prometeu ser fiel ao pacto, à aliança. A ideia é essa. Lembra quando Abraão fala assim para Deus: como é que eu posso saber que eu vou ser herdeiro, que você vai me dar um filho na velhice? Aí Deus fala assim para ele: mate um cordeiro, um novilho. Aí a gente, se você estiver lendo lá o texto, eu acho que é Gênesis 15, se eu não me engano, que resposta é essa, né? Como é que eu posso ter certeza que o Senhor vai me dar um herdeiro? Mate um cordeiro. Não entendi nada, né? Aí lembra que vem Deus e consome lá o negócio. É que qual que era a ideia? Eles partiam um animal no meio e eles passavam fazendo uma espécie de 8 entre o animal. E esses eram os acordos na época entre os semitas. Então, vamos imaginar que eu e o Queiroz vamos fazer um acordo. Falar: ô Queiroz, eu vou comprar a sua casa, né? E prometo que eu vou pagar e eu vou mudar, mas eu te deposito e tal. Aí eu fazia o acordo. E aí a gente passava entre as partes dizendo assim: aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu não cumprir a minha parte no pacto. Talvez se fosse hoje, Deus ia falar assim para Abraão: vamos lá no cartório que eu vou registrar já no seu nome. Então quando você vê ele passando, ele está falando: não, é um acordo, aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu não cumprir minha parte no trato, no pacto. Essa é a ideia de pacto. E aí você vê que Deus passa, consome ali. Então tem a ver com pacto, você ser fiel ao pacto. Você quer ver uma prova disso? Vamos lá no último texto para a gente finalizar, Mateus 20. Esse texto é muito legal, conhecido, embora fala sobre a graça de Deus, ele quer falar do escândalo, inclusive, da graça, mas Jesus está tratando de um negócio comum daquele período, nas relações trabalhistas, e aí a gente pode pegar isso como uma ideia para nós. Então, Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha, né? Você já deve ter visto. Olha o que fala aí. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajuntado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Então, qual foi o acordo com os trabalhadores? 1 denário, né? Para trabalhar durante o dia na vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo.
Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou: por que estiveres aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegando à tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuraram contra o pai de família. Disseram: esses últimos trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Mas ele, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, ou você tem inveja da minha bondade? O dono da vinha está sendo injusto? Não. Está sendo bom demais com os outros que trabalharam menos. E a ideia da graça é essa: ele vai chamar trabalhadores até o final que não vão ter um desgaste como outros tiveram, mas é graça, isso é graça de Deus. A graça é isso, ele está sendo bom demais, mas ele nunca injusto. Só que aqui a lógica que ele estava, combinado, era 1 denário. 1 denário era o suficiente para o cara comprar o que precisava para se alimentar como família. Alguns dizem para comprar o pão, o peixe, um vinho para tomar, que era lá, digamos, a culinária deles lá básica, o arroz, feijão deles, era isso. Para nós, um cafezinho talvez antes, era o básico para eles. E aí ele dá para o pessoal que trabalhou 1 hora, mas os outros ele falou: mas o que a gente combinou? O que a gente combinou? 1 denário. Então, o que você está reclamando? Se eu tivesse te dado menos, eu estou honrando o meu compromisso. Quando a Bíblia fala de salário, a base é isso: contrato. Isso é a ideia de justiça na Bíblia. Fiel ao contrato que você fez. Então, às vezes, o patrão pode ser infiel ao que ele combinou com você, ou você não está satisfeito, mas você combinou um negócio. Essa é a base de justiça no Novo Testamento. Quando o cara traz uma ideia: não, mas o cara produziu mais, ele tinha que ganhar mais. Essa ideia não é bíblica, porque hoje em dia tem trabalho que você não é transpirar tanto, mas você consegue um valor econômico maior. Às vezes o cara no computador gera um negócio lá, um produto, vende, e o outro está lombando o dia inteiro, empurrando coisa pesada, chega morto em casa. Pega um pedreiro que trabalha, ele chega em casa, ele teve um desgaste muito maior. O outro lá que, sei lá, trabalha com algum produto no computador, desenvolveu um produto, não teve aquele suor todo, mas produziu muito mais para o mercado. O mercado é isso, é dinâmico. Então eu não posso ver dessa forma. Quando ele traz e fala lá da injustiça em Tiago está falando, e leva conceitos marxistas, ele está deixando de olhar para o que a Bíblia fala, na verdade, sem perceber. Eu acho que ele faz sem perceber. Ele leva conceitos marxistas lá na crítica que ele faz, no livro dele, e fecha os olhos porque a Bíblia fala. O conceito de salário não é esse na Bíblia, tem a ver com ser fiel ao contrato, ao que foi combinado, ser fiel ao pacto. Quem produziu mais ganhou o combinado na parábola da vinha. Então, a gente viu aqui que a economia, que o Estado, a função básica dele, a função guia dele é carregar a espada. Se a gente aplicar para a nossa realidade, é ter polícia para punir, né? Tem os julgamentos, tem autoridades ali, tem que ter uma segurança nacional, porque se começar a invadir, você tem que ter segurança nacional. É segurança pública, a gente ficar tranquilo, se alguém roubar a gente, vai ter alguém para nos defender, né? Vai ter alguém para cumprir a justiça. Então o Estado é isso na Bíblia. Não ficar pondo a mão em tudo, por quê? Porque a nação acaba em desgraça. A gente leu Provérbios. Você vai pagar muito imposto, se ninguém vai aguentar, a nação quebra. O Brasil hoje está quebrado por quê? Os caras estão lá, além de pegar imposto pra caramba de nós, e a gente ficar esperando eles fazerem tudo para nós. A sociedade americana não é assim, ela está ficando, infelizmente, por causa desses governos de esquerda. Mas ela sempre teve uma sociedade civil forte. O pessoal fazia as coisas acontecer. Você fala assim: mas como é que, se não tiver saúde, como é que o pobre vai pagar convênio médico? Como é que ele faz?
Você sabia que lá, como estava mais forte, sem essa interferência que está tendo nos últimos governos, né? Tinha isso para o mais pobre. Tinha lá uma verba para custear quem não tinha dinheiro. Mas sabe quem dava o dinheiro? As pessoas, caridade. O pessoal deixava no hospital para fazer frente para quem não tinha dinheiro para pagar. Não é o Estado, associações, igreja, as pessoas. Quem tem que cuidar de gente aí que está lá? É a igreja, é a gente. Porque o Estado tem que incentivar. O problema é que ele sempre, né, vai lá. Então, você pega ONGs, né, que trabalham com essas questões aí. Às vezes elas pegam a ajuda do Estado, ele vem, né, eu lembro que tinha o pessoal da Nota Fiscal Paulista que revertia e ajudava, só que por outro lado o Estado vai lá e faz um monte de exigência. Então, para cada criança tinha que ter tantos funcionários, aí você tem que custear uma máquina tão grande que é melhor você não fazer nada. Meu. Sempre que eles colocam a mão, eles colocam um monte de burocracia. Você está pegando dinheiro, mas você enche de burocratização, dificulta. Então, o Estado não pode ficar interferindo. E no ponto da economia tem que ser mais livre, né? A gente viu que a escola que mais se aproxima, a visão econômica que mais se aproxima da escritura, já que o Estado é limitado à segurança pública, é essa escola austríaca aí, né? De liberdade de mercado, livre mercado. E como cristão a gente tem que procurar defender o que está mais em harmonia com a nossa fé. Amém? Vamos orar.